Instituto Moyato, e hoje teremos uma programação especial do Instituto Moyato com o grão-mestre Léo Imamura. Uma aula aberta inaugural do curso Wing Chun Kinkuit, e hoje vamos falar sobre o 51º selo da coleção Kinkuit. Essa aula será transmitida no YouTube em parceria com o canal Kung Fu Life. Os participantes podem fazer pergunta pelo chat, que o Edson Maciel, nosso parceiro do canal Kung Fu Life, irá transmitir as perguntas diretamente para o Zoom. Deixo também o nosso contato do Instituto, onde qualquer dúvida pode ser colocada por e-mail, contato@moyato.instituto. Boa noite a todos. Passo a palavra ao grão-mestre Léo Imamura. Olá. Sejam bem-vindos, então, à nossa aula inaugural, aberta, da coleção Wing Chun Kinkuit, onde estudaremos o 51º selo, que é o último. De fato, não é um Kinkuit, mas nos dá uma noção muito precisa do que se trata e a profundidade do que é esse material. Então, quero começar aqui compartilhando com vocês algumas imagens aqui, e para que a gente possa, então, fazer o estudo daquilo que nós chamamos de o 51º Kinkuit. E aqui eu quero começar com vocês mostrando algo que é muito importante. Isso aqui é um momento histórico, porque nós estamos pela primeira vez compartilhando os provérbios marciais dentro da internet. E esses provérbios marciais, que nós chamamos de fórmulas marciais, eles dizem respeito a uma coleção chamada Wing Chun Kinkuit. E hoje nós estudaremos especificamente esse carimbo. Então, esse carimbo, ele tem duas partes, ele tem várias partes, na verdade, muito importantes, mas como hoje o nosso tempo é restrito, porque no nosso curso habitual teremos 2 horas de duração. Hoje, por ser inaugural e aberto, teremos apenas 1 hora. Então, eu aqui quero enfatizar com vocês apenas 2 aspectos desse carimbo. O primeiro é o fundo dele, que é chamado de Yaman, que é a parte onde se carimba. Se você observar aqui o fundo tanto do mestre Giarola como do Edson Maciel, vocês vão ver que aqui nós temos o fundo do carimbo, que é onde efetivamente o selo toma contato com o papel, com um documento. E temos também a parte lateral do carimbo, que é o que nós estamos vendo aqui. E aqui nós estamos falando do 51º carimbo. Esse, por exemplo, é o fundo, onde está o selo. É a gravura, é a impressão do Yaman. E aqui nós temos uma coisa muito interessante, que é o fundo branco. Nós temos todos os caracteres clássicos arredondados e que vão ser muito difíceis de serem lidos. Se você pegar uma pessoa hoje na China, de nível universitário, ele terá muita dificuldade de ler o que está escrito aqui. Então, estamos todos no mesmo barco, decifrando uma escrita que é muito antiga, e que, claro, dentro nós vamos apenas nos aprofundar naquilo que é necessário. Observe aqui que nós temos exatamente 16 quadrados. E cada quadrado desse está inscrito um caractere, começando da direita para a esquerda, de cima para baixo.
Uma coisa importante na nossa dinâmica é que, à medida que nós estivermos aqui fazendo a nossa exposição, fique à vontade para fazer perguntas, tá ok? E se for perguntas que irão, né, ainda desdobrar outras situações, eu vou aguardar para o final da nossa aula. Se não, eu já vou respondendo conforme a solicitação de vocês. E aqui nós temos, então, os caracteres. Olha que interessante aqui, ó. Os caracteres agora escrito em chinês tradicional. Não é o chinês simplificado que se hoje usa na China. Esse chinês é o chinês que se usa em Hong Kong. Então, temos uma distinção aí. Temos uma distinção entre o chinês tradicional, que se escreve de uma maneira, como se diz, tradicional, e o chinês simplificado, que é o chinês contemporâneo, é o que se usa hoje na China. Por isso, da dificuldade de se escrever. No entanto, o que nós estamos vendo aqui, por exemplo, nessa escrita, é um caractere ainda mais antigo, ainda mais anterior ao tradicional. Daí a dificuldade da leitura. Esses caracteres já são extremamente difíceis de serem lidos. Tá? Minha própria professora de mandarim tem muita dificuldade. Ela é uma professora jovem, ela tem dificuldade de ler esses caracteres. Tá? Então, observa que interessante, são eles que nós iremos trabalhar nesse primeiro momento. E nesse primeiro momento aqui, eu quero mostrar para vocês também o que é uma transliteração. Transliteração é a transformação dos caracteres chineses em alfabeto, também chamado, portanto, de romanização. Se toda vez que tiver alguma coisa, estiver muito rápido, fiquem à vontade para que nós possamos discutir, tá bom? Então, é muito interessante essas questões, porque isso irá trazer grandes possibilidades de nós entendermos o que é um fundo branco, por exemplo, ou um fundo vermelho. Né? Nós temos aqui dois estilos muito claros, o de fundo branco e o de fundo vermelho. Aqui, se vocês observarem, a escrita está em vermelho, mas poderia estar em branco e o fundo ser vermelho. Então, isso vai depender, são os estilos yin yang. E com isso, então, nós temos um processo binário que vai nos ajudar demais a nos interpretar os quincuites, os caracteres e também os provérbios marciais. E aqui, então, nós temos a organização daquilo que está escrito aqui. Tá? Então, você vê que dos 16 caracteres, nós temos aqui 15 que são traduzíveis. O penúltimo, ti, aqui, ele está com alguma dificuldade de ser traduzido. Por quê? Porque ele é um caractere que se engloba e que se junta e que normalmente não tem tradução, ok? Então, aqui nós temos várias situações interessantes. Temos no primeiro momento aqui em cima a data, por exemplo, fala de Kansotsui. Olha que interessante que aqui a data, por ser trabalhos cíclicos, lógicas cíclicas tradicionais, não é uma data como nós usamos no Ocidente. Por exemplo, com números. Aqui ele se chama Kansotsui, e que corresponde ao ano de 1970, ok? E depois nós temos aqui os autores, Muyat Kontinan, temos aqui a atividade que eles exerceram, que é o Sumihak, que é exatamente você esculpir,
E aqui nós temos o quê? O Wing Chun Kien Kui, que é exatamente as fórmulas marciais. As fórmulas marciais do Wing Chun. E, por fim, nós temos o caractere Gei, que quer dizer registro. É o que está registrado aqui. Por quê? Porque esse carimbo é um carimbo, um selo que foi feito em homenagem ao próprio trabalho. É uma mensagem que os autores quiseram passar para a posteridade. E aqui, então, nós temos esses autores, tá? Aqui, o Luiz Bispo fala, o que chama de simplificado será o mandarim em Hong Kong ou cantonês? Não necessariamente, Luiz Bispo. O simplificado, ele hoje é usado na China toda, tá? E o dialeto que se fala nesse simplificado é o oficial, que tem como base o mandarim. Agora, em Hong Kong, que é o dialeto que se fala, o dialeto cantonês, a escrita continuou sendo tradicional porque ela não foi afetada durante o período em que Hong Kong era uma colônia britânica pelos movimentos chineses de transformação, tá bom? Então, por isso é que nós temos aí essa diferença. Ainda em Hong Kong se usa o tradicional, embora hoje, com a volta de Hong Kong para a China desde 1997, então aí nós temos as crianças já estudando o chinês simplificado nas escolas, tá ok? Então, temos aqui várias situações a serem discorridas aqui. Deixa eu ver se temos aqui alguém para fazer alguma pergunta em particular. Eu acredito que podemos seguir. Então, aqui nós temos uma coisa muito interessante, que é, primeiro, a data. E essa data, ela é uma data que, ainda que seja exata, 1970, ela não corresponde com a data nem do início e nem do final. Tá? É uma data referência. Isso é muito interessante dentro da China, por quê? Porque se busca uma data auspiciosa, tá? E a data que se buscou, quando nós falamos de Kansu, é justamente 1970. Sui é a idade, né? Então, é o ano. Então, aqui nós temos o ano Kansu, que é justamente 1970. A data, depois nós vamos falar mais a respeito. Por quê? Porque data, dentro dos documentos tradicionais, elas são muito relativas, não são datas como nós costumamos utilizar aqui no Brasil ou em outros países do Ocidente. E aqui nós temos dois autores que atuaram dentro desse material. Um deles é Muyat e outro é Contina. Então, aqui é muito importante nós termos uma visão de quem que é Muyat e quem que é Contina, para que vocês possam observar, principalmente não Muyat, mas Contina, porque, afinal de contas, vocês não conhecem Contina. Quem foi Contina? Quem foi Muyat? Então, aqui é muito interessante nós vermos quem que é Contina. Contina é esse senhor, aqui, jovem, porque quando ambos trabalharam nesse material, ambos tinham em torno de 30 anos de idade. Ambos, os dois, verdadeiros prodígios das suas artes. Realmente algo excepcional. E Contina, ele era considerado um artista prodígio porque ele, na tenra idade, ganhou um importante concurso em Hong Kong. Ele era discípulo de
ele, como maioria dos artistas, trabalhava a ideia do man e mo, ou seja, do marcial e da caligrafia, ou seja, as artes suaves, as artes gentis e as artes viris. Então, ele, ao mesmo tempo que ele era discípulo do professor Chang Yu-san, ele também era discípulo do patriarca Tsui Seung-tin. Então, quem que foi Tsui Seung-tin? Tsui Seung-tin foi o terceiro discípulo do patriarca Ip Man. Ele foi considerado o terceiro discípulo do patriarca Ip Man, juntamente com Chang Yu-san. Quem foi Chang Yu-san? Chang Yu-san foi um dos grandes mestres da arte tradicional chinesa que estabeleceu em Hong Kong. Então, Chang Yu-san, que também, curiosamente, era amigo pessoal íntimo do patriarca Ip Man. Então, Chang Yu-san e Ip Man eram grandes amigos. E Chang Yu-san foi uma pessoa que não só era mestre formal de Continan, mas também foi uma pessoa que teve grande influência em Moyat, ok? Então, isso é muito importante. E aqui nós temos Tsui Seung-tin quando ingressou na família Kongfu. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque quando nós estamos falando de Tsui Seung-tin e estamos falando de Chang Yu-san, nós temos que lembrar aqui quem foram eles. Eu vou aqui passar para vocês Tsui Seung-tin, mais uma vez, como eu disse, aqui na tenra idade, quando iniciou na família Kongfu, ele que era considerado o rei do Sil-Nimtao e mestre de Continan. E aqui nós temos Chang Yu-san. Chang Yu-san, que foi exatamente uma pessoa de grande influência, de grande importância, não só para Continan, como para Moyat. Aqui temos Continan e a pergunta que as pessoas fazem: como é que foi que os dois se conheceram? Eles que foram parceiros em muitos empreendimentos e que ficaram juntos toda uma vida, né? Inclusive mantendo um contato muito íntimo. Só para se ter uma ideia, que eu vou compartilhar com vocês no futuro. O famoso livro, o Incheon Trilogy, que foi escrito pelo patriarca Moyat, ele foi escrito de uma maneira muito curiosa, só para vocês verem o nível de integração entre os dois artistas. O patriarca Moyat escreveu esse livro por volta da segunda metade da década de 1970. E ele escreveu esse livro de uma maneira muito curiosa, porque ele não dominava o inglês. Então, ele ditava, ele falava as coisas, e os seus alunos escreviam em inglês. Então, olha que interessante, você vai falar, então não foi ele que escreveu o livro, o Incheon Trilogy? Calma, observe que curioso. Então, depois que os alunos escreveram as palavras de Moyat em inglês, o que o patriarca Moyat fez? Enviou o documento em inglês para o seu companheiro Continan, em Hong Kong. Continan, ele então verteu aquilo que estava em inglês em chinês, de novo. E com isso, o que ele fez? Ele verteu em chinês e mandou de volta para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o patriarca Moyat, então, corrigiu as questões que estavam em inglês no chinês traduzido pelo seu fiel companheiro Continan, homem que ele confiava não só na sua erudição, não só na sua capacidade intelectual, mas também uma pessoa que conhecia
com profundidade os aspectos do mundo das artes marciais, porque ele era um artista das artes finas, das fine arts, artista plástico e, ao mesmo tempo, artista marcial. Então, isso fez muita diferença para que vocês pudessem entender como os dois eram muito próximos. E como começou isso? Em função do Jiu Pai. O que é o Jiu Pai? O Jiu Pai é a placa do Mou-Kun, aquela placa que representa o espírito do Mou-Kun. E nesse espírito, então, o patriarca Amuyat, ele queria elaborar um Jiu Pai para o seu Mou-Kun. E, nesse momento, ao contrário de uma tradição que existe dentro, hoje, da linhagem Muyat, onde o Jiu Pai é ofertado pelo Sifu, isso normalmente não é como acontece, ou acontecia. O Jiu Pai do patriarca Amuyat foi confeccionado por Continan. Foi assim que eles se conheceram. E Continan, então, confecciona essa placa que hoje está no Mou-Kun do grão-mestre William Moy. E está à disposição de todos aqueles que têm intenção em poder ver o que é uma obra de arte. Mestre Rodrigo Jarola, que é a pessoa responsável pela confecção dos Jiu Pai da nossa família, ele tem toda um interesse em saber com mais profundidade como que foi que isso aconteceu, como que foi que isso se deu dentro da relação entre Muyat e Continan, os dois autores dessa obra. Então, aqui, nós temos uma situação que vale a pena sempre nós revisarmos, que é o seguinte: como que, quando nós estamos falando de Wing Chun King Kui, nós estamos falando de algo super importante. Nós estamos falando de uma situação onde nós estamos relacionando com uma relação humana, com amizade. Nós estamos falando de pessoas que fundaram juntas aquilo que nós chamamos de Woku Chai. O Woku Chai é justamente o estúdio dos amantes do antigo. O estúdio dos amantes do antigo. Ou seja, pessoas que buscavam entender as artes tradicionais. E com isso, eu intuo que foi a grande distinção para que o patriarca Amuyat não caísse numa armadilha muito comum para muitos praticantes de Hong Kong, que foram estudar nas universidades e, com isso, trouxeram uma lógica ocidental que não se encaixava na prática do Kung Fu. Então, é muito interessante observar que, ao mesmo tempo que o patriarca Amuyat também frequentou uma faculdade, ele também pôde aventurar-se nos estudos dos aspectos tradicionais junto com seu amigo Continan. E aí entra mais uma situação interessante. Havia um terceiro membro dentro desse grupo. Um terceiro membro que também foi um fundador do Estúdio dos Amantes do Antigo, que foi o senhor Lang Chichang, que foi a pessoa que doou as 51 peças para a execução dessa coleção. Então, aqui, vendo ainda embaixo, nós temos aquilo que chamamos de Sun Hak, ou seja, como a escultura ou como se esculpe o selo de pedra. Tá? É muito importante. Isso é uma arte específica da China. Tá? Nós não vemos isso equivalente em outros lugares, porque os selos, por exemplo, europeus, são selos de metal, né? Não são selos de pedra, mas é que o que é interessante aqui é que essa arte é uma arte que reúne desenho, caligrafia
reúne escultura, reúne, enfim, dezenas de artes numa só. Então, isso é uma situação muito rara e, com isso, o empreendimento entre os 3 fundadores do Wokuchai, principais, que são Patriarca Muyat, Professor Continan e Sr. Lanchichão, foi esse conjunto de esforços que que levou à constituição dessa coleção. Coleção do quê? Coleção daquilo que chamamos de Wing Chun Kinkui. O que é o Wing Chun Kinkui? O Wing Chun Kinkui são as fórmulas marciais do sistema Wing Chun. E são importantes e podem ser utilizadas em outras modalidades, em outros estilos de Kung Fu, outros sistemas de artes marciais e de outras artes? Pode. Porque, acima de tudo, esses Kinkuis transportam a experiência marcial para a experiência da vida. E, com isso, transformam lutadores em artistas marciais. Faz uma diferença incrível. Então, é muito importante nós entendermos como que isso se passa, como que isso leva a um entendimento diferenciado da prática do sistema Wing Chun. Não, eu já disse anteriormente que o Kinkui não é um segredo. O Kinkui não é um detentor de técnicas secretas imortais. Não, o Kinkui, ele é uma espécie de orientador, de guia, para que você possa entender um sistema de Kung Fu. Particularmente, nesse caso, o sistema Wing Chun. Daí, chamado de Wing Chun Kinkui. E quem representa justamente o registro? Aqui está registrado o quê? O período. Está registrado os autores. Está registrado o que foi feito. Com o que foi feito esta coleção. Então, é um carimbo muito importante, só que ele tem uma diferença sobre os demais, com exceção, é óbvio, do primeiro carimbo. Então, nós temos o primeiro carimbo e o 51º. E dentre esse, o primeiro e o 51º, nós temos 49 carimbos que estão distribuídos em diferentes critérios, em diferentes situações, né? Conforme nós vamos observar agora mais adiante. Então, temos aqui algumas questões. Aqui o Rodrigo Melo, temos o Adriano também feito aqui, o José Abílio, segundo uma razão da criação dos caracteres, uma razão para a criação dos caracteres chineses simplificados foi a relativa complexidade e dificuldade em aprender e escrever os caracteres tradicionais. Isso mesmo. Né? E aí o Kleber Rebois, ou Robois, né? Ele fala assim: Mamura, você estava indo bem em um vídeo, mostrou técnicas de boneco. Estamos no vídeo aqui para aprender o Wing Chun. Fale menos e mostre mais. Ninguém quer saber de blá, 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 teoria. Você falou bem, Kleber. Você tem que aprender o Wing Chun. E o Wing Chun não é fazer técnicas de boneco apenas. Tá? Por isso mesmo. Isso aqui não é blá, 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 porque se você não souber isso, como é que você vai explorar bem o sistema Wing Chun, Kleber? Então, se você quer realmente aprender o Wing Chun, abra sua cabeça. Pelo menos escute. Veja, você não é obrigado nem a estar aqui conosco. Você está porque você quer.
E, né, e eu acho que você tem que ser um pouco mais educado também quando você se coloca, para que a gente possa respeitar a sua opinião. Né? Então, quando você está colocando aqui se eu estou indo bem, eu estou indo mal, eu não pedi a sua opinião. Eu acho que você pode, se você quiser dar a sua opinião, que você pode, mesmo eu não pedindo, é importante que você seja educado. Né? E aqui, depois, temos uma outra situação importante. Você já parou para pensar por que nós estamos abordando os provérbios marciais? Justamente, por que os ancestrais do Wing Chun dedicaram tantos anos para isso? Para que você, eu, praticantes do futuro e do presente, pudessem usufruir melhor da experiência desses ancestrais. Então, e você fala que ninguém quer saber de blá, 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 teorias. Ora, se você não tem interesse, é só você não assistir. O que acontece é que a nossa percepção, Kleiber, é justamente o contrário. As pessoas cada vez mais estão interessadas não só em ficar dando chute e soco, porque entendem o Wing Chun no seu sentido mais amplo do Kung Fu. E é nesse sentido que ele é tão importante, tá ok? Então, fique muito à vontade de emitir sua opinião, mas eu acho que se você for educado, a sua opinião vai ser melhor absorvida pelas pessoas, tá? E isso é justamente um aspecto que você vai estudar nos provérbios marciais, tá? Você vai ver como que através dos provérbios marciais você se torna um artista da vida, para que quando você for se comunicar com as pessoas, se relacionar com as pessoas, você não seja um truculento. Você simplesmente consiga colocar sua inteligência para ajudar as pessoas, porque, afinal de contas, a sua opinião, claro que é importante, mas desde que você seja educado, para que a gente possa usufruir da sua inteligência, tá ok? E aqui temos o Adriano Mesquita dos Santos, fala assim, mestre Léo, é obrigatório o aluno receber o Jiu Pai mesmo não sendo formado no estilo? Espero que a palavra esteja correta, Jiu Pai. Veja, o Jiu Pai, ele é aquilo que representa o espírito de um Mou Kun. O Mou Kun é um local onde as pessoas praticam, a família Kung Fu está estabelecida. Então, nesse sentido, o que é interessante, José Adriano? Que você seja uma pessoa que tenha uma autorização do seu mestre para que isso aconteça. Porque isso que caracteriza a legitimidade da transmissão, tá? Porque como o Wing Chun é um patrimônio cultural imaterial, ele é intangível, então, o que faz, que caracteriza a legitimidade dele? É o reconhecimento da geração anterior sobre o seu trabalho. E esse reconhecimento, ele não é como um documento que você entrega lá na escola, na faculdade, um diploma. Esse é o reconhecimento que se renova a cada momento. Ele renova ao longo de uma vida. E isso que é o mais interessante. Aí temos aqui o Rodrigo Melo dizendo o seguinte, por gentileza, o que está escrito na placa do Sifu Moyat? E por que o significado de sua placa e qual o significado? Olha, isso é interessante. Nós teremos aí um dia para que a gente possa até falar mais sobre isso, Rodrigo, mas na placa, normalmente, se coloca aquilo que a pessoa vê como importância de colaboração para aquela sociedade em particular. Então, você vai ver, por exemplo, na placa hoje dos Mou Kuns, da linhagem Moyat, escrito Moyat Wing Chun. Por quê? Porque o Moyat Wing Chun se tornou uma denominação onde a base da transmissão é o próprio sistema Wing Chun através da vida Kung Fu. Então, por isso que cada placa ela tem um significado e que vai comunicar a proposta que cada mestre tem, Rodrigo, para com as pessoas, para com os seus alunos. Tá? E a Cidade Proibida poderá conter essas placas
demonstrando este significa. Eu não entendi a pergunta, Humberto, se você puder refazê-lo, vai ajudar bastante. E aqui o Pilot Carvalheira, ele faz um super chat e faz a seguinte pergunta: Grão-Mestre Léo, a sabedoria ampla transmitida pelos Quincuits são de valor indescritível e transcende o tempo. Conhecimento fundamental para quem quer entender de verdade as artes marciais. Por isso que se chama arte, Pilot, para que a pessoa possa ir além do pontapé e do chute. Nós começamos através de dispositivos que envolvem golpes, mas esses movimentos, eles vão se transformando. E por isso que é tão importante nós captarmos a engenhosidade dos ancestrais quando nós construímos o sistema. Veja, mesmo alguém que queira apenas usar o aspecto de combate do sistema Wing Chun, para que ele possa usar bem, para que ele não ache que um Tan Sao é um movimento que eu vou defender um golpe que vem, e aí ele fala assim, olha, mas se o pessoal fizer um gancho, o Tan Sao não funciona. Por quê? Porque ele está vendo o Tan Sao de maneira equivocada. Ele está enxergando o Tan Sao como uma técnica. Ele tem que enxergar o Tan Sao diferente. E, então, se essa pessoa estudasse os Quincuits, ou seja, os provérbios marciais e as suas fórmulas marciais, isso ficaria muito mais evidente. E essa é a nossa proposta. Sairmos do obscurantismo, sairmos da ignorância, sairmos dessas questões onde nós vemos que muitas vezes nós amamos o Wing Chun, mas as pessoas falam, mas não, o Wing Chun não serve para nada, porque eu fui lá, vi lá no MMA, o cara do Wing Chun apanhou, quer dizer, a pessoa é ingênua o suficiente para nem entender o que está acontecendo lá. E é por isso que esses trabalhos, e que vocês estão apoiando, é muito importante. Todos estão apoiando. Inclusive pessoas que nem o Kleiber. São pessoas que estão apoiando, porque se ele não estivesse apoiando, ele não estaria assistindo e nem se manifestando. Por isso que eu não fiquei ofendido com a colocação dele. Eu só estou fazendo aqui, dando uma sugestão a ele, já que ele se manifestou, para que ele possa ser melhor entendido, para que ele possa, com isso, ter melhor aproveitamento do esforço. Imagina o esforço que ele fez para escrever essa mensagem. Né? Então, não é para ser ignorado. Por isso que aqui, quando eu fiz a minha observação, eu fiz em consideração e respeito a ele. Né? Porque senão eu ignorava e simplesmente não lia a observação. Ok? Então, isso é uma situação que, sem dúvida, quando nós temos aqui, Pilot, a sua contribuição, a gente passa a entender quanto que é importante você, eu, todos nós que estamos aqui, termos o conhecimento para que nós possamos sair desse nível primário de entendimento das artes marciais. Esse é um ponto que eu vejo que é fundamental para que nós possamos prosseguir. Então, agora eu quero seguir adiante. Se você tiver alguma questão, fique à vontade. Aqui temos o Rodrigo Melo, ele faz mais uma pergunta. Existe Quincuit de chutes? Pergunto, pois vi no Facebook e não conheço Quincuit. Sim, existe. Aliás, é muito importante para entendermos por que as pessoas acham que o Wing Chun não dá ênfase a chutes. Você reparou isso já, Rodrigo? Muita gente fala isso, ignorando, inclusive, que o patriarca Ip Man era uma pessoa mais habilidosa de chute do que os braços. Né? Pouca gente sabe disso. Tá? Então, é importante, tem sim, viu? Tem
alguns inputs que vão elucidar como que nós abordamos os chutes no Wing Chun. Porque o chute do Wing Chun não tem a mesma proposta de chutes de muitas outras modalidades. Aliás, nenhuma modalidade repete a sua proposta. Cada proposta de um sistema de Kung Fu, ela é única. Por isso que, muitas vezes, a pessoa não entende. Por exemplo, como uma bênção na capoeira vai ser equiparada ao Maigeri. São coisas totalmente diferentes do Karatê, por exemplo. Então, temos que entender como que esses movimentos, eles conversam dentro dos seus respectivos sistemas e qual é a situação, né, que leve a esse elemento de conhecimento do sistema, né? E os Kinkuits são um caminho para isso. E o José Adriano, ele faz uma observação aqui. Mestre, a monja Mui, ela transmitiu o Kinkuit para Yin Wing Chun ou foi Yin Wing Chun que criou o Kinkuit? Gostei da sua resposta ao Clayton, ele realmente precisa ser mais educado. Bom, vamos entrar aqui no Kinkuit. O que é interessante aqui, José Adriano? Que os Kinkuits existem antes da monja Mui. Porque existem Kinkuits que são muito importantes para artes marciais de modo geral. Então, inclusive, no primeiro módulo, que esse módulo que nós falaremos sobre o cultivo de energia, eu falarei sobre isso, sobre a importância do Kinkuit e como que ele advém antes do próprio sistema Wing Chun e depois eles foram se ajustando ao sistema Wing Chun. Então, há Kinkuits que não são específicos do sistema Wing Chun. Aliás, nessa coleção, porque há vários, o patriarca Moyat colocou apenas um desse particular, tá bom? Apenas um que não é específico do sistema Wing Chun, e nós discutiremos esse Kinkuit na nossa terceira aula do primeiro módulo, ok? E aqui temos mais aqui alguma observação. O Pedro Lamarão, mestre Pedro Lamarão faz a seguinte pergunta. No fundo do selo, compreendido uma grade quadrada de posições, não tem posição desocupada sem desperdício. Nós sabemos como foi a escolha dos ideogramas para obter esse efeito? Essa é uma pergunta muito boa. Eu quero, então, aqui voltar para o nosso material, mestre Pedro, porque aí a gente vai poder discutir a respeito. Vamos ver aqui. Eu quero voltar aqui de novo para que nós possamos observar o original. Olha só como que isso aqui é uma obra de arte. E olha que interessante, quando nós estamos... Um momentinho, estão dizendo que não está sendo compartilhado, né, o material? Um momentinho só, então. Vamos ver agora de novo. Agora sim, né? Ótimo. Então, vamos lá. Aqui temos, observe o seguinte, por que se escolheu 16 caracteres? Observe aqui, Pedro, uma coisa interessante, que quando nós falamos dos 3 primeiros, nós estamos falando de Kansotsoi, né? E aqui entra o primeiro autor, olha só que o segundo autor, Continan, ele está com o seu nome íntegro aqui. Muyat está dividido, ó. Olha que interessante. Muyat, ele está dividido nessa condição. Ó, aqui você vai ver outra coisa interessante, que é o Sun Hok aqui, Sun Hak aqui, junto, Wing Chun junto, Kinkuit junto, né? E aqui nós temos Shigei junto também. Então, você observa que a estrutura como ela é colocada,
é muito interessante para dar uma harmonia. Você vai ver, inclusive, que há interrupções. Olha, aqui, ó, há interrupções aqui da linha. E você vai falar, será que isso aqui foi eles que esqueceram de fazer? Não, isso é proposital, porque essa palavra conversa com essa, né? Essa aqui é win, essa aqui é chun. Essas duas palavras se conversam. Aqui, ó, muyat está separado mui está separado de yat, mas esse yat, ele está conversando com o seu companheiro, com. Então, você observa que essas mesmas sutilezas que têm que ser observadas a partir dessa pergunta perspicaz que o mestre Pedro fez, existe também no sistema. Então, a pessoa, ela muitas vezes fala, não, eu quero aprender as aplicações. Já está começando errado. Por quê? Porque num sistema de Kung Fu não há aplicação. Eu vou repetir. No sistema de Kung Fu não há aplicação. Existe, em chinês, aquilo que se chama de Yun Fa. Yun Fa é aquilo que em inglês se traduz como usage, que não é application, é usage. Ou seja, como você vai aprender a usar. Então, em vez de aplicação, você tem uma exploração. Você tem que ter inteligência para poder saber como explorar cada movimento, porque esses movimentos eles estão inteligentemente conectados, como você está vendo aqui no carimbo. Então, essa conexão ela é muito importante. E uma outra observação, nós temos que tomar cuidado. Isso que eu estou falando para vocês não é teoria. Isso que eu estou falando para vocês é fruto de experiência vivida pelos ancestrais, porque isso é Kung Fu. Onde existe teoria? Lá na Grécia. Onde existe teoria? Na universidade. No Kung Fu não há teoria. A cultura chinesa ela passou ao lado da relação teoria e prática. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos equívocos crassos cometendo quando nós estamos estudando Kung Fu, quando nós estamos aprendendo Kung Fu. E por isso que, muitas vezes, pessoas inteligentes, como vocês que estão aí, inclusive o Kleiber, têm dificuldade de evoluir. Por quê? Porque não está estudando apropriadamente o sistema de Kung Fu. É disso que eu estou falando aqui, ok? Então, outra coisa que o José Adriano está perguntando aqui é o seguinte, que no sistema Hunggar nós temos Kinkui, e eu sei que veio com o mestre Chi Sim, e transmitido por Hun Rei Kun. Won Fei Hun até hoje. Por isso, perguntei a respeito da monja Unmun. Você sabe muito bem, José Adriano, só para você ter uma ideia como que os processos eles se interagem, que o monge Chi Sim, ele se estabeleceu nos Juncos Vermelhos. Ele era um cozinheiro no Junco Vermelho. E o que acontece? Há uma história de que ele interagiu muito com pessoas do Junco Vermelho, inclusive praticantes de Wing Chun, como, por exemplo, Leung Yitai. Então, a partir daí, é interessante observar que Chi Sim é uma peça muito importante dentro do sistema Wing Chun também. Então, você vai observar, Adriano, que existem Kinkuits que são praticamente irmãos dos dois sistemas, tá? Então, é interessante observar isso, que vão desde não só de Won Fei Hun, mas muito antes de Won Fei Hun e muito antes de Chi Sim, porque tanto Chi Sim como o Mui, eles são oriundos do monastério Siula. Né? Então, aqui nós temos todas essas observações, e observações muito inteligentes, porque é esse que é o espírito. Quando nós formos estudar os Kinkuits, nós estudaremos todos eles de maneira a abrir para a discussão. Ninguém sabe tudo, muito menos eu.
Nós estamos aqui para compartilhar o conhecimento. Se você está interessado, ótimo. Se você não está interessado, não tem problema. Tá? Vai haver um momento que você estará interessado. Eu, durante muito tempo, não me interessei por isso que compreendo quando você ainda não está interessado. Né? Agora, isso faz com que as pessoas possam perceber, será que isso é importante? Por que eu devo estudar isso? Onde que eu vou ganhar tempo estudando isso? Indo, inclusive, além da minha vida, indo isso além da prática marcial. Isso que eu acho que vai ser muito importante. E aqui nós temos, então, a tradução completa desse Kinkuit, que é a seguinte: registro de que no ano Kansot, 1970, Muyat e Kontinan esculpiram em selos as fórmulas marciais do Wing Chun. E aqui nós temos uma impressão da parte lateral do Wing Chun, perdão, do carimbo. Isso é chamado de Bin Fun. E esse decalque é chamado de Topin. Tá? E nós aqui vamos passar bem por cima, porque o tempo já está se esgotando, mas eu quero aqui fazer questão de mostrar algumas coisas para vocês. Aqui, observe que nós temos os caracteres já tipográficos, né? Para facilitar o entendimento. São 72 caracteres, e vão falar coisas muito interessantes. Né? Aqui nós vamos ver toda a fonética desses caracteres em cantonês, que é onde o Wing Chun se estabelece em Cantão. E aqui nós temos algo já interessante, porque Hatsui, se você for ver no dicionário, quer dizer ano passado. Só que se você lembrar que no carimbo está escrito 1970, ano passado seria 1969, o que não coincide com o início dos trabalhos. E aí você vai falar, então por que há essa confusão? Por que é que não há precisão? Né? Isso, só para você ter uma ideia, quem nos disse foi o próprio autor desse trabalho, que foi o professor Continan. Ele disse que era importante a imprecisão dos anos. E por que isso? Porque Kung Fu tem um tempo elástico. O Kung Fu é medido por décadas e não por anos. Então, da mesma forma como nós não nos preocupamos com segundos, muitas vezes, né? Quando nós falamos, são 6 para as 8. Nós não falamos os segundos, ainda que há. Também no Kung Fu, muitas vezes, nós não nos preocupamos com os anos. Por quê? Porque o Kung Fu, ele evolui a partir das décadas e não a partir dos anos. Então, como essa escrita é uma escrita de Kung Fu, é muito importante entender como que se está colocado para que não ache que isso é apenas um blá, blá, blá. Porque a partir do momento que você começa a entender isso, você começa a entender o tempo de aprendizado dentro de um sistema de Kung Fu. Você começa a entender por que os ancestrais colocaram determinados elementos no Kung Fu que só irão evoluir ao longo dos anos, através de transformações silenciosas que levam cada um de nós a um aprendizado sutil, a um aprendizado onde a gente faz aquilo que o professor Julian diz, um investimento paciente, porque muitas vezes nós não enxergamos como fazer isso. Aí temos aqui uma situação muito interessante, porque eles fazem um agradecimento ao terceiro elemento da fundação do Okuchai. Aí você vai falar, qual a importância, então, do Okuchai? O Okuchai é aquele estúdio do estudo do antigo, ou seja, o estúdio que se reúne pessoas que querem estudar a tradição, querem entender como é que funciona um sistema de Kung Fu.
Não apenas fazer uso, mas entender o seu mecanismo, entender os fenômenos que levam a pessoa comum, como eu e você, termos atitudes excepcionais através de um sistema de Kung Fu. E por isso mesmo, desenvolvendo Kung Fu. E, então, aqui temos algo interessante, porque fala de um presente que ele oferece, esse senhor Lan Xichen, oferece um presente que são pedras para selo na quantidade de 50. Eles falam de um sapfon. Um sapfonfon é aquilo que se chama de maleonti, ou seja, um classificador. O chinês tem isso. Para cada objeto, para cada coisa, para cada pessoa, para cada elemento, temos um classificador diferente. E o Fon é curioso porque ele é um classificador para objetos rígidos quadrados, como os carimbos. E ele fala aqui em uns 50. Reparou? Eles falam de um sap. Um sap é 50. E por que ele não falou 51 exatamente? Porque aqui entra essa possibilidade de um processo de flexibilização e ingresso de outras peças no futuro. E, curiosamente, isso aconteceu. Porque, depois do falecimento do patriarca Muya, o professor Continan, em homenagem ao seu companheiro, ele faz um carimbo do patriarca Muya para ingressar nessa coleção. Ok? Então, é muito interessante, porque isso mostra a flexibilização de um sistema de Kung Fu. Por isso que o sistema de Kung Fu ele tem 3 fases, Southpaw Lei. Por quê? Porque na fase lei há uma abertura que deve ser respeitada. E aqui é muito interessante, porque quando você entende isso, escrito aqui, você começa a entender também como que o sistema é construído e como o sistema pode incorporar outros elementos que no futuro poderão fazer parte. E como é desnecessário fazer certos ingressos ou certas inclusões, por quê? Porque eles já estão lá na forma de outros elementos que a gente não está conseguindo interpretar. Daí, interessante essa questão de nós termos apenas uns 50, em torno de 50, e assim vai sucessivamente. E aqui fala que o Sissok Muya, por que Muya Sissok de Continan? Porque ele é Sidai, ele é irmão mais novo do seu Sifu, o patriarca Atsui Seontin. Aqui nós estamos falando da relação da família Confu, como é que você se refere a membros diferentes da família Confu. E temos aqui, então, uma palavra muito importante. Como que o patriarca Muya selecionou esse material? E aqui, então, entra o curso. E aqui, então, eu vou encerrar. Por quê? Porque a seleção que o patriarca Muya fez foi do mais alto critério. A seleção que o patriarca Muya fez foi uma seleção onde incluiu pessoas muito importantes para a sua eleição. Ele era jovem, então ele pediu ajuda para 2 pessoas fundamentais. Quem são essas pessoas? O patriarca Ip Man e o senhor Leiman. Para quem não conhece o senhor Leiman, ele foi a pessoa que mudou o destino de Ip Man quando ele chegou em Hong Kong. Mas isso eu contarei na próxima oportunidade. Aliás, a próxima oportunidade é semana que vem, quando nós iniciaremos, de fato, o nosso curso com a primeira aula do primeiro módulo do curso Provérbios Marciais, transformando lutadores em artistas marciais. Quero aqui agradecer vocês pela participação e vamos, então, para a nossa próxima atividade. Quero convidar você para que nós possamos fazer a nossa última homenagem no dia de hoje para o patriarca Muya,
quando falaremos sobre o legado do patriarca Mulhat no mundo, ou para o mundo. Boa noite e até daqui a pouco. É aqui mesmo? Uhum.